Olá, eu sou Érica Andrade, você está no Família Mais. Família Mais está no ar com uma convidada querida, Beth Monteiro, psicóloga, terapeuta de casais e sexóloga, falando sobre família, expectativa versus realidade. Temos também o quadro Dicas Práticas com a Shirlene Gonçalves. Você já segue a gente no Instagram? Para ficar por dentro de tudo que acontece em nosso ministério, é só seguir a gente, Ministério da Família IBA. Vamos à reflexão do dia? Vivendo o agora. É muito frequente que nosso nível de estresse esteja ligado às circunstâncias. Você pode estar estressado porque está sempre ocupado, está com alguma dificuldade financeira ou porque não está se dando bem com quem você ama. Para vencer o estresse em nossas vidas, precisamos desenvolver a paz e aprender a viver o agora. Podemos gastar muito tempo pensando sobre o passado ou sobre o que o futuro nos reserva, mas não conseguiremos alcançar resultado algum a não ser que nosso pensamento esteja concentrado no dia de hoje. Família Mais de hoje com uma colega querida, Beth Monteiro, falando sobre família, expectativa versus realidade. Muito bem-vinda, Beth, mais uma vez ao Família Mais. Muito obrigada, Érica. Para mim é um grande prazer estar aqui com vocês, podendo compartilhar e ajudando para o crescimento de todas as famílias que nos acompanham, né? Semanalmente aqui, aprendendo Sim, mais para ser família mais, isso né? aí. E Beth, vamos falar um pouquinho sobre essa expectativa versus realidade, né? Eu que acompanho aí os casais que estão no processo de formação da sua família, que desejam se casar, e eles vêm cheios de expectativas e às vezes se frustram com a realidade. Por que isso acontece? É, quando a gente entra em um relacionamento, né? Na nossa cultura a gente é muito motivado pela paixão. E a paixão é um sentimento muito egoísta, que Sim, faz a gente, que nos leva para um movimento de buscar satisfazer a nossa necessidade, o nosso desejo, a nossa ambição, a nossa projeção. Na paixão a gente vê muito pouco o outro, né? E aí, ali, né, naquele momento tem muita fantasia, muita idealização, pouco real. E quando os casais vão para a vida, né, aonde eles passam de fato a morar juntos, a pensar em uma vida dois de uma forma real, vêm as complicações. E aí a gente começa a lidar com a expectativa e a realidade, sim, né? sim, é verdade. E Beth, por que as pessoas querem se casar, né? Hoje ainda tem muita gente que quer se casar. Por quê? Por que elas se casam? As pessoas se casam geralmente, né, quando encontram alguém, quando imaginam que com aquela pessoa, né, elas vão ser felizes para sempre. A gente tem muito essa ideia da Sim. felicidade E eterna, no né, outro, né? e no outro, que o outro vai suprir algumas faltas, algumas falhas, algumas necessidades nossas. É muito engraçado, Érica, que a gente ainda tem uma questão cultural muito próxima, né, dos felizes para sempre, Sim. o casa certo. A gente busca, no casamento, uma fantasia, uma idealização. Tem uma coisa que eu acho bem engraçado, que quando eu era criança e assistia alguns desenhos, né, e aí terminava ali, né, "e foram felizes para sempre". Sim. E aí eu tinha sempre uma dúvida, eu acho que por isso que eu me tornei terapeuta de casais, né, para Aham. entender o depois. Sim. A gente foca muito no que é bom, e casar é bom, né. As pessoas projetam muitas coisas para o relacionamento a 2, para a vida a 2. Antes de casar já existe ali um relacionamento. É um relacionamento aonde a gente conhece a pessoa, mas não conhece 100%, só depois com os anos e tudo mais. E as pessoas casam porque, imaginam, na verdade, que no casamento elas vão sentir aquilo que na paixão está motivando essa relação. Elas Entendi. idealizam que para sempre, na relação, né, mesmo com o passar dos anos, o fogo da paixão vai permanecer. E elas casam, na verdade, acreditando que vão,
aquele momento muito característico do início da relação, né, de quando uma pessoa encontra a outra, quando bate o olho, né, na nossa cultura a gente é muito motivado a iniciar o relacionamento a partir da paixão e a partir da projeção, elas imaginam que isso vai ficar para sempre. E aí elas casam, animadas, pensam na festa, pensam na viagem, pensam na vida dois, pensam em um monte de coisa legal. E elas querem esse sentimento. Só que tudo isso é uma idealização, Sim, né? Como é isso na vida real, né? Até que ponto a gente entende, né, as fases do relacionamento, o sim. que que é expectativa, o que que é realidade. Eu percebo muito no consultório, né, dentro desse tema que a gente está falando, como as pessoas têm dificuldade de lidar com a vida real. É verdade, por isso que se fantasia tanto, né, ainda mais em torno do casamento. Sim, sim. A gente vive uma época, Érica, muito complicada. Por quê? O nosso público, né, ele é essencialmente evangélico, apesar de sempre toda semana eu mando para várias pessoas, né, mas assim, dentro da psicologia, a gente conversa muito sobre isso, que hoje a gente vive um tempo muito delicado sobre relacionamento. Por quê? Porque a gente não quer ter trabalho, a gente não quer ir para o real. Tem até uma brincadeira que dizem assim, né: "Ah, às vezes a pessoa não precisa nem sair de casa para conhecer alguém, a pessoa baixa um É, aplicativo e ali já começa uma pescaria e vai se sim, envolvendo, né". Por que que eu estou falando isso? Porque de uma forma geral, hoje a gente tem a ideia, as pessoas, né, têm a ideia de que eu não preciso me implicar em uma relação, porque casamento, vida real, no dia a dia, dá trabalho, precisa de ajuste, precisa de renúncia, precisa de sacrifício, porque o amor é isso, né? é uma construção, É né, uma Beth? construção. O amor é isso. A paixão, e nós somos movidos pela paixão, né? Sim. Na nossa cultura. É muito engraçado que às vezes a pessoa fala assim: ah, eu não amo mais. Você não ama mais ou você não está mais apaixonado? Uma boa diferença para você que está em casa assistindo a gente, né, e se talvez esteja pensando que não ama mais o seu cônjuge. Será que é como a Beth falou, você não se sente mais apaixonado? Qual é a diferença então, Beth? Diz para quem está em casa assistindo a gente. A paixão, ela está diretamente relacionada com a projeção, com a idealização. Eu falo que quando eu conheci meu marido, né, foi amor à primeira vista. Isso não existe, eu não conhecia ele, eu sabia pouquíssima coisa Então sobre não ele, existe amor à não primeira vista, existe. viu? O que existe, na verdade, é que é paixão. Eu olho para uma pessoa, eu imagino algo, eu idealizo, eu crio fantasias na minha cabeça e o bichinho da paixão me mordeu. Mas isso não é amor, isso é paixão, isso é fantasia. E a paixão, ela tem um tempo de duração. A paixão tem um tempo de duração aí em torno de 1 ano e 6 meses, um pouquinho menos quando as pessoas vão logo morar junto, um Sim. pouquinho mais quando as pessoas vivem um amor meio à distância, aquela coisa meio platônica, proibida. Todo relacionamento, ele geralmente começa assim, e a paixão é a idealização, é onde eu quero saciar a minha necessidade de felicidade. O amor, na verdade, é o contrário, é quando eu decido estar com a pessoa, apesar de já conseguir ver as dificuldades, os defeitos dela, né? E eu decido doar carinho, Entendo. respeito, consideração. Eu decido, apesar de já conseguir ver as dificuldades da pessoa na vida real, né? Porque todos nós temos, eu decido me, me lançar para essa relação com Sim. dedicação, para fazer dar certo. É uma escolha que a gente precisa fazer e, uma vez dentro do casamento, uma escolha diária, né? Uma escolha diária. Porque diariamente nas relações nós somos Sim. desafiados. Porque, por exemplo, quando eu conheci o meu marido, né, eu já tinha uma vida, eu já era psicóloga, eu já tinha, uma série de coisas, e ele também. Tem algumas pessoas que casam, né, novinhos. Sim. Você casou com quantos anos? Olha, 21 aninhos. 21 anos, você e o Douglas, né, É, eram novos, sim. assim, pouca bagagem. Mas tem pessoas que casam, começam um relacionamento um pouco, com um pouco mais de idade, enfim.
Então, assim, são histórias diferentes, são expectativas diferentes, são detalhes diferentes, Sim, né? famílias de origem diferente, né, Beth? Como isso afeta ali, né, quem está se relacionando. A família do Sim. meu marido é completamente diferente da minha família. E eu pude identificar isso durante o período que a gente namorou. Uhum. E aí você pensa, e aí, como eu administro isso? Estou disposta a administrar? Né? Eu achava, viu, você que está assistindo a gente, que é solteiro, eu achava que quando eu decidi me casar com o Douglas, eu ia apertar um botão e ia zerar ele. Ia levar ele para mim, né? E aí a gente ia construir juntos. E na Uhum. realidade eu vi que não é assim. O Douglas veio de uma família de origem, com a bagagem emocional dele, E né? não aperta esse Não botãozinho. aperta esse botão e não zera. Então eu queria que você desse agora uma dica, uma orientação para quem está em casa e está pensando em se casar. O que ele deve ficar atento, Beth? Ah, exatamente isso que você falou, Érica. Apertar esse botãozinho não Não existe. existe. Não existe. E muitas mulheres, principalmente mulheres, acreditam nisso. Eu vou casar, vai ser uma nova vida, Sim. a gente vai construir coisas juntos, isso não vai existir mais. Mas isso não existe, Não né? existe. A gente casa com uma Isso é uma pessoa, expectativa. isso é uma Não, na expectativa. realidade é completamente diferente. Isso é uma fantasia, isso é uma idealização. E a idealização está longe da realidade. Quanto maior for a idealização, maior a maior frustração. Sim, sim. Consequentemente, maior o distanciamento do casal. Imagina, Érica, quando você casou, quando eu casei, né, um monte de expectativa, Sim. um monte de idealização. E aí a gente vai para a vida real. E aí, diariamente, as nossas expectativas vão ser o quê? Quebradas. E se eu não consigo trabalhar isso e pensar sobre isso, o que que vai acontecer? Quais são os sentimentos que vão ser gerados dentro de mim? Inicialmente eu comecei ali na idealização, na paixão, né? Sim. Projetando um monte de coisa, e aí na vida real, quebrando cada idealização. O que que eu vou gerar dentro de mim e o que que eu vou gerar nessa relação? Porque se eu sou muito frustrada, os sentimentos vão ser o quê? Mágoas, decepções, tristezas, amargura. E como uma relação se sustenta a partir disso? É muito difícil. Na verdade, casar, para mim, é um eterno se desconstruir. Se desconstruir para ver o outro e para se ver. Porque é muito interessante, né? A gente projeta muita coisa no outro e geralmente a gente acha que o outro está errado. Tendência de achar sempre que a responsabilidade ou a culpa é do outro e não sua. É verdade. Exatamente. A gente tem muita dificuldade de se olhar. Você como psicóloga, né, as Uhum. pessoas procuram o acompanhamento terapêutico para fazer esse Sim, o movimento. autoconhecimento, né? Exatamente. Mas isso na vida é muito difícil. Na vida e nas relações, a gente está apontando tudo para todo mundo. A gente aponta para o marido, para a esposa, para o filho, para o pai, para a mãe, para todo mundo. O erro está sempre no outro. E a gente para pouco para refletir no quanto eu colaboro para essa situação. Porque, assim, às vezes eu projeto coisas no outro que de repente eu não tive na minha infância. Eu Hum, projeto coisas no outro, baseado em histórias mal resolvidas, em traumas, em tantas situações minhas. Eu idealizo. E aí, às vezes, o outro não vai ter, na maioria das vezes, a condição de atender aquela expectativa. E eu, por conta das minhas questões mal resolvidas, eu estou gerando mal-estar na minha relação e só me frustrando mais. E nem talvez reconheça que você que está causando isso e não o outro. Né? Eu acho que o maior Uhum. desafio é as pessoas entenderem, terem a consciência de quem elas são. Não é? Por Exatamente. isso que a fase do namoro é a fase do conhecimento, é a fase do Uhum, preparo. Eu preciso saber com quem eu vou me casar, ou com uhum. quem eu pretendo me casar, né? Eu sempre falo que quem deseja se casar precisa se fazer conhecido e conhecer a pessoa, o outro. Para você não depois dizer assim, eu não sabia disso, eu não sabia Uhum. quem era ele, né? E trazer essa expectativa e se frustrar quando chegar à realidade. O namoro é algo essencial. É uma fase
que eu acho que a gente deve considerar muito. Tá aí os cursos da igreja para Sim, isso. sim. Eu, enquanto terapeuta de casais, eu falo o seguinte, né? Existem 3 momentos que as pessoas procuram a terapia de casal. Quando o casal está em crise, às vezes quando estão em processo de separação e envolve filhos, é uma coisa muito delicada, ou no início, no namoro, Antes. antes, e eu falo que é o meu sonho de consumo, É, né? É o meu nossa. sonho de consumo, são pouquíssimos, eu acho que ao longo da minha profissão, né, isso aconteceu ao longo dos 10 anos que eu atendo, eu acho que isso aconteceu só uma vez. É. E aí, é muito legal, porque ali a gente consegue mergulhar e deixar algumas coisas um pouco mais claras. É claro que, assim, a gente não consegue controlar tudo. Sim, Na medida que o casal vai se desenvolvendo, né, e crescendo, desafios vão aparecendo. sim. E vão mudando Vão também, né, Beth? mudando. E às vezes a gente precisa fazer um novo contrato. Um novo contrato como assim? Hã. Quando eu conheci o Pablo, a gente tinha uma vida, e aí de repente a gente vai morar junto e a gente precisa, né, a gente se casa e a gente tem que refazer alguns contratos. Sim. E aí quando a gente tem o nosso primeiro filho, né, tô precisando um segundo que ele não me escute. É um outro momento. Então, assim, o tempo todo a gente tem que fazer essa avaliação de expectativa e de realidade. Sim, E tentar ver as coisas de uma forma muito clara e objetiva. Porque na vida real é com isso que a gente vai lidar. verdade. Bem, o papo tá muito bom, né? Como a gente tem coisa para conversar aqui, Beth, mas eu queria saber o impacto da expectativa no casamento e nos relacionamentos. Qual o impacto que isso tem causado? Tem uma fala que eu acho muito significativa que diz assim: quanto maior a expectativa, maior a decepção. Quanto mais eu espero algo do outro, maior vai ser a minha frustração e os meus sentimentos que vão acompanhar essa situação. Por exemplo, Érica, se eu espero muito de você, a chance de você me frustrar e não corresponder às minhas expectativas é muito grande. Sim. E aí, o que vai gerar dentro de mim? Se toda hora eu tô. É muito engraçado, Uhum. né? Mulheres têm um hábito de deixar dicas, né? Assim, achar que o homem está entendendo a coisa e não É, tá. não tá E aí ela mesmo. tá criando ali um monte de expectativa, um monte de projeções, e aí quando vem o momento, né, ela se frustra. E quais são os sentimentos que são gerados a partir disso, né? Quanto maior a expectativa, maior a frustração. E quanto maior a frustração, maior vão ser os sentimentos negativos, raiva, angústia, tristeza, amargura, rancor. E aí, se eu coloco esses sentimentos na minha relação, o que vai acontecer? Eu vou me afastar. E Hum, o outro já não vai ser tão bom. O entendi. outro já não tá me fazendo feliz. Olha isso. É. Isso é muito comum, né? E é Sim, muito forte, porque a gente faz esse movimento. É, Nós não somos iguais, né? Então, nós não casamos com uma pessoa sim. que Igual, é uma né? copinha nossa, E né? que bom, né, Que também. bom, até porque nós somos desafiadas a crescer na relação. Sim, Porque, assim, quando acontece alguma questão de atrito, eu consigo ver a minha postura e o meu comportamento naquilo. Então, aquilo fala muito sobre mim, né? Então, assim, quando eu crio muita expectativa, a frustração é o caminho. Assim que eu casei com o Pablo, eu criei uma coisa na minha cabeça, né? Uma crença, né? Você que crença. uma crença que foi o seguinte: eu passei a acreditar no seguinte. O Pablo ele vai fazer algumas coisas que não vão me agradar, mas eu sei que ele me ama. E eu tenho certeza que a intenção no coração dele não foi de me magoar. Então essa Então, é uma assim, boa percepção que a gente deve sim, adotar dentro de casa, principalmente dentro do casamento, né? sim, porque ele vai fazer Sim, como eu vou fazer sim, coisas que vão, né, eventualmente magoar, trazer tristeza, decepção. Mas se eu entendo de uma forma primária que ele me ama e que a intenção do coração dele, apesar de ser do fato não estar me agradando, né, não foi de me magoar e de me trazer dano, o meu olhar é diferente. O meu uhum, olhar é de amor, o meu olhar é de proximidade e não de sim, afastamento. sim. Porque isso vai Então acontecer, acho que né. esse é o maior desafio de quem está casado, de entender que
talvez você esteja ali afastando o seu cônjuge, né? Com a Com a expectativa. expectativa. Sendo que na realidade talvez não seja isso que ele queira provocar. Não é Uhum, isso? Então, se tiver esse olhar, se tiver esse entendimento, uhum. muda, o cenário muda, né? Até porque a gente acredita, né, que depois do casamento a coisa vai estar pronta, e não vai estar. Não está. A gente vai precisar se construir Sim, e reconstruir sempre. verdade. Como você falou, as famílias, as pessoas têm histórias diferentes, com vivências muito diferentes. E aí é um ajuste, é um eterno ajuste. E é um ajuste muito gostoso, porque você vê, né, o esforço do outro, você vê o quanto você muda, o quanto você cresce, Sim. o quanto você permite se amadurecer. Uhum. Na conferência, né, Atitude Kids, a pastora Luiz falou sobre não precisa de mais crianças, né? O ministério infantil, e ela falou sobre isso, uma mensagem muito bonita. E eu vou trazer isso para o casamento, né? O casamento não é lugar de criança. O casamento é Verdade. lugar de pessoas que vão encarar de uma forma assertiva e responsável. Sim. Eu preciso ter responsabilidade nas minhas ações e vice-versa. E a partir disso, construir uma relação sólida. O casamento não precisa de mais criança. E a gente precisa também rever as nossas expectativas, porque às vezes a gente pode estar sendo muito infantil. Então, você que está em casa assistindo a gente, é importante que você se Fazer até um avalie coraçãozinho agora, assim. que você avalie aí qual o estado do seu relacionamento, né? E que você reconheça, talvez, que a sua responsabilidade não está sendo ali tão madura, né? Uhum. Eu tenho uma frase que eu sempre falo lá para os namorados, para os noivos: casamento é para homem e mulher, não é para Exatamente. menino e nem menina, não é para criança, porque realmente exige de nós uma maturidade. E Exatamente. diária, né? Diária. E como você falou, ajustes são diários. Então não fica achando que, né, ajuste só para quem é recém-casado ou tá no início. Não, né, Beth? Não tem essa, né? Eu tô há 21 anos casada e a cada dia tenho aprendido. Uma vez eu conversei com um senhor que ele tinha 60 anos de casado. E Uau! aí ele adorava conversar comigo, eu adorava conversar com ele. E Que ele me troca, falava né? isso, ele me falava muito dos desafios dele, né, Aham. no casamento. E foi uma situação bem, bem legal, porque ele reclamava da esposa dele para mim, mas Ah, uma situação muito simples, ah. porque o médico tinha proibido ele de trabalhar, de dirigir, ele queria dirigir, e aí ficava uma Tá. coisinha assim, Aham, sabe? aham. E aí eu falei assim para ele, jura? Aí ele, o quê, Beth? Que isso nunca passa? Aí ele começou, aí ele falou assim, não, não passa, a Não gente passa. precisa se ajustar para sempre, né? Então, assim, Que aprendizado, né? Para quem tá casado há 60 anos e falar isso. não, a gente vai precisar se reajustar sempre. A capacidade de se refazer, de sair da idealização e vir para a realidade, a capacidade de perdoar e de ter esse olhar de amor e de proximidade é que vai fazer o casamento dar certo. Nós Uau. vamos ser decepcionados e frustrados, mas o quanto a gente consegue lidar como adulto nessas Sim. situações. Na verdade, nós também decepcionamos e frustramos o Sim, outro. Eu acho que quando você sim. consegue entender isso, que você só não vai ser ferido ou frustrado, mas que você também pode ferir e frustrar o outro, eu acho que isso dá uma equilibrada ali para você ter um entendimento de que vida a dois é um desafio diário. Eu tenho uma frase tem uma coisa que eu penso o seguinte: como deve ser para o Pablo ser casado comigo? Bem, né? A gente tem que perguntar pro Pablo como é, né? Você já Porque perguntou? Porque sim, e assim, isso é uma Ah, troca muito legal, porque sim. assim, a gente acha que só o outro é Eu difícil. faço essa pergunta quando eu tô Aham. atendendo casal, sabia? Pergunto como que é ser casado com a pessoa. E é Por surpreendente as sim. respostas. Porque a gente acha, Érica, que só o outro é problemático, só o Uhum. outro tem defeitos. E quais são os nossos, né? O que que o outro precisa suportar em amor Em amor, na relação comigo? Eu não verdade. sou tão florzinha, porque ninguém é tão assim, a gente acha, né, que nós somos os perfeitos e as perfeitas, Normal, não, a gente é normal, tranquila, né? e ninguém é. Ninguém Todo é. mundo tem os seus Sim, desafios sim, e são na intimidade que aparece, é porque assim, verdade. estar aqui com você é muito fácil, né? Estar aqui falando sobre família, falando sobre relacionamento, é só uma fala.
mas na vida a dois e na vivência em casa é que o que eu aprendi e internalizei sobre relacionamento, principalmente à luz da Bíblia e dentro do que Deus acredita, é que vai se revelar. Verdade. Porque falar quando tá tudo bem aqui, tranquilo, é muito É. fácil, Não, é né? a realidade ali, né? A vivência só quem tá com você, né? Bem, Beth, quais são os sentimentos gerados com expectativas frustradas? Então, né, como eu falei, mágoas, rancor, tristeza, decepção. E esses sentimentos, eles só nos afastam. A falta de perdão, né? A falta de perdão, né? Sim, traz a mágoa, o ressentimento. E Sim. como é extremamente necessário o perdão no casamento, não é, Beth? E o perdão é uma decisão, É uma né? decisão, É verdade. uma decisão aonde eu vou abandonar algo. A raiva, né? É quando eu me decepciono, às vezes eu fico com raiva, isso é muito comum às pessoas, né? Essa fala. A raiva é um sentimento que aparece todas as vezes que eu tenho a sensação de injustiça. Então eu criei uma expectativa, eu fui frustrada, eu achei injusto e fico com raiva, né? Uhum. Esse é o caminho. Então, assim, esses sentimentos, eles só me afastam. E aí, é muito interessante pensar sobre isso, né? Quando eu me afasto do outro, eu já não tenho mais relação. E aí, eu começo a abrir brechas e possibilidades para achar que outras pessoas são mais interessantes e que as outras vão me fazer feliz, porque isso aqui já não me faz, né? Uhum. Então, assim, ter cuidado com os sentimentos gerados e fazer essa análise, né, diariamente, é lutar pela manutenção de um bom relacionamento. A gente não vai atender as expectativas do outro. Tem uma frase que eu acho bem legal que diz o seguinte: eu não posso obrigar que o outro faça o que eu quero, porque às vezes nem eu faço. Verdade, muito boa Às essa. vezes eu falo assim, eu quero isso, eu vou fazer isso. Segunda-feira eu começo na academia. É, Aí segunda-feira já diz na próxima segunda-feira. Então, como às vezes a gente quer que o outro faça, né? O que a entendi. gente quer. Se às vezes nem eu Verdade, faço. Às vezes eu verdade. crio uma meta para mim, crio uma expectativa para mim mesmo e eu não atendo. Então, assim, o quanto isso é injusto, desigual e até mesmo pesado. Verdade, verdade. Olhar para o outro com amor, entendendo que ele tem limitações, como nós temos, e tá tudo bem, é sair da idealização do príncipe encantado e vir para a realidade da vida dois, onde existem duas pessoas que se permitem crescer juntas em amor, em Deus, para o quê? E eu acredito nisso, para impactar, né, as outras pessoas de uma Sim, forma muito positiva. A sim. gente hoje em dia está preocupado com muitas questões, Érica, principalmente nós que somos evangélicas, né? Mas eu acredito muito que a partir do exemplo de famílias sólidas, nós vamos impactar as pessoas. Porque ninguém casa para ser infeliz, Não, ninguém casa para se separar, ninguém casa para viver um ambiente onde o outro não tenha prazer de voltar, sabe? Quantas pessoas falam, né? Eu não tenho prazer nenhum em estar em casa, eu preferia ficar na rua, no trabalho. sim, E ninguém casa para sofrer. A gente casa com a esperança de uma vida a dois boa. Não é que não tenha desafios, né? Mas uma vida a dois onde eu vou ter ali mais momentos de alegria e de satisfação do que atritos. E eu acredito que a partir dos exemplos, né, de famílias sólidas, de famílias em Deus, porque nós somos essencialmente egoístas, né? é, A gente quer suprir as nossas necessidades. E no casamento e em família, né, a gente deixar a nossa vontade para atender o outro é algo muito constante. No relacionamento entre marido e mulher, no relacionamento com filhos, né? Como é ter filhos pequenos, algo desafiador. verdade. Eu tenho um Caleb, né, de 4 anos. Hoje ele tem 4 anos e como eu preciso me reinventar o tempo todo. O quanto que às vezes eu preciso dizer não para minhas expectativas, enquanto às vezes até mesmo a minha vida profissional, sabe? Para me permitir estar com ele
e discipular, e amar, e projetar ele para uma vida adulta em Deus. Então, assim, relacionamento é abrir mão constantemente da nossa vontade e dos nossos desejos, e das nossas idealizações e das nossas expectativas. Bem, minha convidada de hoje é Beth Monteiro, psicóloga, sexóloga e terapeuta de casais. A gente está falando sobre família, expectativa versus realidade. Vamos assistir juntos? Vamos Dicas sim. práticas? Vamos lá? Olá, eu sou a Shirlene, coordenadora do curso Mulher Única. E hoje eu quero deixar uma dica para você. Você que se sente entristecida com algo, com alguma coisa na sua vida, lembre-se que você tem um Deus que cuida de você. Converse com esse Deus. Ele vai tratar você, no seu corpo, na sua alma, no seu espírito. Deus abençoe. Beth, que dica importante, né, da nossa líder aí de mulheres, Shirlene Gonçalves, falando sobre autoestima, sobre cuidar das áreas da nossa vida. Por que às vezes a gente deixa isso ali adormecido, Beth? A gente vai muito no automático, No né? automático, é E verdade. isso é muito ruim. A gente precisa ter momentos para parar, para refletir sobre a nossa vida de uma forma geral, em todas as áreas, como Sim. ela falou, né? Viver no automático é muito perigoso, porque quando às vezes a gente já para com o problema. E aí, né, a gente não conseguiu atuar de uma forma anterior, analisando. Porque tem coisas na vida, né, Érica, que a gente já sabe o resultado. Verdade. Se a gente parar para prestar atenção no caminho que a gente está tomando, né, a gente evita, né, Sim. o resultado final e a consequência ruim. Sair do automático, parar para se reavaliar, eu acho que é um exercício em todas as áreas, como ela falou, né? Eu acho que é um exercício que a gente deveria fazer sempre, né? Verdade. E muito importante, né? Sim, sim. No casamento, até mesmo na igreja, né, como ela Sim, falou, a vida porque espiritual, né? sim, a gente pega, o carro e vai, né, achando É. que enfim, e é importante a gente fazer E isso. Beth, a autoestima influencia, impacta muito também no nosso relacionamento, né? Sim, a autoestima é algo, assim, fundamental para um bom relacionamento. As pessoas entendem de uma forma muito equivocada sobre o que é autoestima, né? A autoestima, ela tem 2 pontos que sustentam ela, que é fundamental. Primeiro, que é a ideia que eu acredito que eu tenho, né, a capacidade de resolver as coisas, resolver problemas, atuar na vida. Uma pessoa que tem uma autoestima, ela tem esse pilar. E o segundo é que eu sou merecedora de coisas boas. Isso é autoestima. Então, assim, se eu estou num relacionamento e eu não tenho a ideia de que eu mereço receber coisas boas, eu vou estar o tempo todo me sabotando. Eu vou inconscientemente buscar aquelas pessoas para reafirmar a ideia de que eu não mereço, e aí a pessoa vai estar sempre se envolvendo em situações muito complicadas, né, em relacionamentos perigosos, em relacionamento que ela está sempre ali dando mais do que recebendo, ou se ela entra em uma relação aonde ela está recebendo amor e carinho, ela desconfia, tem alguma coisa errada aí. Então, assim, trabalhar a autoestima dentro do que a psicologia entende, né? Porque a gente fala autoestima virou uma frase aí, uma coisa que todo mundo fala, né? Mas poucas pessoas entendem essencialmente o que é. Verdade. Trabalhar a autoestima, entendendo que eu sou capaz de dar conta de uma relação e dar conta de crescer e de me refazer e de que eu mereço sim coisas boas. Nossa, isso é fantástico, né? Verdade. Eu não vou estar me sabotando. Faz com que, sim, você tenha um relacionamento bem-sucedido, saudável, porque é possível, desde que você se Sim, coloque assim, sim, né? sim. É engraçado, falando sobre isso, né? Existe uma pesquisa que diz o seguinte: as pessoas que têm uma autoestima saudável, elas tentam mais. Por exemplo, Olha aí, e você, conseguem né? mais, exatamente. Entendi. Por exemplo, uma pessoa que tem uma autoestima, imagine 2 pessoas, uma que tem uma autoestima saudável e uma pessoa que tem uma autoestima disfuncional.
Elas duas estão na frente de um mesmo problema. Quem tem autoestima saudável, ela vai tentar uma vez. Não conseguiu, não, peraí, eu vou tentar de novo. Até conseguir, Eu vou né? até conseguir. E Olha, aí a pessoa que tem uma colocação autoestima perfeita, Beth. disfuncional, ela vai tentar uma vez. Se deu errado, viu? Eu não Não consigo mesmo. consigo. É. E aí imagina isso no dia a dia, no casamento. Nossa, que desgastante. A pessoa que tem autoestima, ela vai tentar mais. E quem tenta mais, a chance de dar certo é muito maior. Verdade, é verdade. Então, assim, quem tem autoestima saudável, ela se projeta muito mais na vida. Ela se permite os desafios, ela se permite ver possibilidades de pedir ajuda, ela se permite ir por um lado, não deu certo, eu vou para o outro, mas eu vou conseguir. Porque eu tenho a certeza da minha capacidade de fazer dar certo. E da capacidade que eu tenho de merecer coisas boas. Sim. Se a pessoa não tem uma autoestima saudável, uma autoestima disfuncional, ela tenta e desiste. Porque, no final de contas, ela acredita de uma forma equivocada que ela não é Que capaz. ela não é capaz. E aí, imagina isso no dia a dia, lidando com expectativa e realidade. É, olha aí, você que está assistindo a gente, que acredita que seu relacionamento está ruim e que a culpa é do outro, pode ser que a sua autoestima não esteja assim tão elevada, esteja disfuncional. Fica ligada aí na dica da Beth. É verdade. Pensar sobre isso é muito importante, né? A gente imagina que a autoestima é só o externo, né? E não é. É claro que se você tiver uma autoestima estruturada, você vai fazer escolhas Vai. aonde você vai se posicionar melhor na Sim. vida. Por quê? Porque se eu acredito que eu mereço coisas boas, eu vou fazer escolhas mais assertivas. E aí isso vai refletir externamente no meu corpo, na minha forma de falar, na minha forma de se vestir, na minha forma de crescer. Mas não é só isso. Na verdade, essas duas estruturas que eu falei é que sustenta a autoestima. Isso interfere em tudo, no nosso trabalho, na nossa igreja, na nossa espiritualidade, na nossa profissão, com os nossos amigos, com a nossa família, em tudo, tudo. em tudo. Principalmente Vai com o nosso nortear. cônjuge, né, Beth? Sim, Tá ali sim, diariamente com a gente. sim. A autoestima interfere tudo. Traz insegurança, traz medo, traz ciúme, traz dúvida, interfere na nossa sexualidade. A autoestima é uma coisa que eu costumo dizer, Érica, que a autoestima é o nosso sistema imunológico, dentro da perspectiva emocional. Sim, Porque quando eu tenho uma autoestima boa, a minha relação comigo mesmo fica melhor e, consequentemente, com o outro. verdade. Beth, ainda falando de expectativa e realidade dentro da família, dos relacionamentos, tem fases, né? Fala um Sim. pouco pra gente dessas fases do relacionamento. Todo relacionamento passa por fases, Sim. mas existem 3 momentos muito marcados que a psicologia traz, né? E que quando a gente entende isso, abre assim uma possibilidade de ver muita coisa, né? Existem 3 fases básicas dos relacionamentos, que são o primeiro, a paixão, que a gente falou aqui, né? É a Uhum. idealização, é a projeção, é quando eu quero que a minha necessidade seja satisfeita, onde eu fico feliz com essa relação de uma forma um pouco egoísta, sabe? Uhum. Quase que obsessiva. Sim. Essa é a primeira fase do relacionamento. E essa fase dura em torno de 1 ano e 6 meses. Quando a gente tem um distanciamento maior, em torno de em torno de 2 anos. Quando a gente se aproxima mais, é em torno de 6 meses. Essa é a primeira fase. A segunda fase é a fase da decepção. Eu costumo falar que é Ah. quando a gente começa a ver a pessoa de uma forma real. É onde a gente consegue enxergar que aquele príncipe encantado, ele não precisa ser sapo, gente. Tá. Mas ele não é tão príncipe Não assim. é. Assim como a Ele- gente também não é tão princesa. Exatamente. A gente consegue enxergar quem a pessoa é de uma forma mais real. Mais real. É quando a venda dos olhos, né, elas começam a sair, começam a enxergar Olha, ele faz isso, olha, ele é assim, né? Porque na paixão é muito engraçado que a gente tá cego, né? É, claro. A gente enxerga muito que a gente pouco quer, o que é né? real. A gente só enxerga o que a gente quer. Sim. E nessa segunda fase, Érica, é a fase onde a maioria das pessoas terminam. Na fase da decepção. Exatamente. Mesmo casados. Mesmo casados. E aí? Elas começam a entrar em um movimento de expectativas frustradas, elas não conseguem lidar com a realidade das situações e de quem a pessoa é que ela escolheu. Sim. E aí o que acontece? Todos aqueles sentimentos que a gente falou, né?
anteriormente começam a aflorar e ela se distancia da pessoa. E aí ela acha que acabou o amor? Seria isso? Mas o amor ainda nem começou, porque o Ah, amor ele aparece na terceira fase. sim. O amor, como eu falei, né, é um sentimento muito relacionado à doação. É quando eu consigo olhar para a pessoa e me permito investir naquela relação. Eu costumo brincar assim, você gosta de estar perto de quem te trata bem ou de quem te trata mal? Trata bem, né? Imagina se duas pessoas têm essa postura em um relacionamento. Isso é lindo, porque eu Verdade. decido ser carinhoso, eu decido me doar para o outro. Isso vai gerar no outro sentimentos bons, sentimentos agradáveis, sentimentos de querer estar perto. E se você faz isso em relação a mim, enfim, isso vai se alimentar de uma forma muito intensa e muito bonita. Essa é a terceira fase do relacionamento, que é a fase do amor, Do amor. onde é doador. É onde eu já consegui ver as dificuldades da pessoa, mas eu decido, apesar disso, permanecer. Permanecer. Isso é amor. É quando eu começo a olhar para a pessoa de uma forma real, tirando um pouco das expectativas, até mesmo muito infantis, e eu decido permanecer em amor, construindo algo bom. Então, você que está em casa, casado, assistindo a gente e se perguntando ou achando assim, não amo mais o meu cônjuge. Talvez você esteja na fase da decepção, que é a fase real. Então, espere que essa fase vai passar e vai vir a fase do amor. Não é isso, Beth? Sim. Tem muita gente que fala assim, o amor acabou. O amor acabou pra cá, o amor acabou pra lá. E eu falo assim, o amor acabou ou a paixão diminuiu? Porque a paixão tem tempo de duração. Sim. A gente confunde muito, né? A gente dá o nome de amor, mas na verdade é paixão, né? Isso traz muita confusão. Entender que o relacionamento vai passar por essas fases, tudo bem. A Tudo primeira bem. fase ela é gostosinha, tem aquela coisa do novo, da expectativa. Mas que você vai passar pela fase da decepção e vai passar para a fase do amor. E no amor você pode fazer surpresas e fazer essa manutenção da Sim, coisa pode boa. até trazer a paixão de volta, né? Pode resgatar a paixão, porque a gente vai mudando na fase da paixão, né, do início do namoro, se a gente prestar atenção, a gente está tão ali, né, decidida a surpreender, a cativar, a Sim, conquistar, a se doar, sabe? A gente está ali, a gente não Aham. tem a pessoa completamente. E agora pegar isso, né, esse comportamento e transportar para a parte do amor, nossa, isso vai gerar muita coisa legal também, né? De uma forma mais real, de uma forma mais pé no chão, mas isso também pode acontecer. A Verdade. gente precisa se permitir surpreender, ser surpreendido, fazer a manutenção e investir de uma forma real. Que aí vai trazer sentimentos maravilhosos, né? Família Mais, o programa para toda a sua família, toda sexta-feira, 21h30, pela Atitude TV e também pela Bem Mais TV. Sei que você foi abençoado, você recebeu aqui muitas orientações. Coloque em prática e compartilhe esse programa com o maior número de pessoas possível. Beth Monteiro, muito obrigada. Foi um prazer, mais uma vez, ter de volta, né, você aqui com a gente falando sobre esse tema tão relevante. Obrigada. Muito obrigada, Érica. Eu amo estar aqui e é muito bom estar falando para casais, para famílias, sendo Sim. canal de bênção, né? Nós precisamos sim produzir conteúdos que geram vida. As Amém. pessoas que estão do outro lado, né? Sim. Assistindo a gente. Muito obrigada. Nada, volte mais vezes, tá? Obrigada. Um beijo, até o próximo programa. Deus abençoe sua vida e a sua família.